Oi, aqui é a Lara Ali e hoje eu vou fazer uma tag que é Morando Sozinha do E aí Beleza, o blog E aí Beleza. E aí eu vou fazer por essa tag que eu acho que fica mais fácil, sabe, de tu colocar tudo certinho no lugar. Eu tentei fazer já essa tag, mas só que eu acabo me estendendo muito numa só coisa e eu percebi que eu tenho muita história, muita coisa legal que dá pra compartilhar com vocês. Mas eu vou tentar resumir ao máximo isso aqui, que aí eu faço outros vídeos falando de outras coisas, sabe? Outras situações. A primeira pergunta é: como foi sair de casa? Conte sua história. Foi. Eu queria muito sair, eu sempre quis muito sair de casa, minha cidade é muito pequena, não dá muita opção de coisas. Eu queria ter uma banda, eu gosto muito de teatro, eu fiz teatro por aqui, por um tempo. E isso só me deu mais vontade de ir embora da cidade, porque tudo que eu queria fazer eu não conseguia fazer muito aqui. Eu ia para Porto Alegre, só que aí minha mãe achou melhor eu ir para outra cidade, que é Caxias do Sul, que era uma cidade onde a minha irmã mais velha estava e ia me ajudar mais, sabe? Porque eu ia ter para onde ir, ia ser melhor de eu me achar e tal. E realmente foi mais fácil, né? Do que tu ir pra um lugar onde tu não sabe nem pra onde tu vai. Então, tá. E uma parte bem difícil dessa ida, assim, foi dar tchau pra minha mãe e principalmente pra minha irmã, que tinha 7 anos, e foi muito difícil dar tchau pra ela, porque ela era o meu bebezinho. Ela tem 14 anos, mas ela é o meu bebezinho, assim, e foi bem horrível, horrível, horrível dar tchau pra ela. Eu fiquei toda a viagem de 8, 9, 10 horas chorando, pensando em todas as etapas que eu não ia estar ali presente com ela. Qual é a coisa que você mais gosta de morar sozinha? O que eu mais gosto é aquela privacidade, eu ter meu espaço, as minhas regras, fazer comida a hora que eu quero, lavar louça a hora que eu quero. E isso é uma coisa bem estranha, porque quando eu morava na casa da mãe, ela me obrigava a lavar louça e eu achava o ó. Quando eu comecei a morar sozinha, eu me sentia mal de ver a louça suja, e eu ainda tenho isso, então a louça eu não gosto de deixar suja. Qual é a coisa que você menos gosta de morar sozinha? É a solidão. Porque assim, eu sou uma pessoa muito caseira, eu não sou aquela pessoa baladeira e nada disso, sabe? Eu sou uma pessoa super caseira. Eu, entre ir pra uma festa, uma balada e ficar olhando uma série que eu amo, eu prefiro ficar assistindo uma série que eu amo, comendo um chocolate, ou um Pringles, ou um Stax, enfim, com uma coca gelada. E não por falta de convite, graças a Deus, assim, eu tenho amizades que iam pra essas baladas e eu lembro que, assim, eu só ia quando eles me imploravam muito pra mim ir, dizendo que eu ia me divertir e tal. Aí eu ia meio puta da cara, porque eu odeio aquele processo de se arrumar, ficar bonita, sair. Aí a hora que eu tava lá, eu ficava assim pros meus amigos: cara, que bom que eu vim, cara, tô muito feliz, que legal, tô adorando e tal. Então eu sou assim, aquela pessoa que odeia sair, mas quando sai tá feliz da vida porque saiu. E foi isso que fez eu ter o meu gatinho Thor, que ele não está aqui agora nesse momento. Ele está comendo, tá? Não morreu nada, Deus o livre. Mas ele foi um dos motivos de eu querer ter um companheirinho. Como foi o planejamento para sair de casa? Olha, eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito em signo, porque o meu signo ele fala muito de mim, cara. O meu signo é aquário e ele diz que eu sou muito de viver lá na frente e eu tenho isso. E isso não é tão bom às vezes, porque aquela história de ser futurista. Desde que eu me entendo por gente, eu quero morar sozinha e ser independente. Lembra aquela novela América, que tinha sol, que ela foi para os Estados Unidos e desmaiava de sono quase no trabalho, porque ela tinha 2, 3 empregos. Eu sempre achava que eu seria uma sol da vida quando eu saísse da minha casa. E, sério, sempre achei que fosse assim. E quando eu fui morar sozinha, eu já tava com esse pensamento: a sol conseguiu, eu consigo. Sim, eu era bem inocente. Eu saí com 19 anos de casa, mas eu tinha. A minha cabeça era bem menos, sabe? Porque eu era bem inocente mesmo. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi que um trabalho era tipo. Tu entra às 7 e sai às 7 da noite, aí eu comecei a ver que não seria uma sol da vida, porque eu já chegava morrendo em casa e querendo dormir, então não deu certo meus planos. Embora eu já tenha sido como o pai do Chris, eu já tive 2 empregos, tá? Eu trabalhava como promotora de vendas de uma empresa para mercados, assim, e também eu tinha o meu trabalho de cantora numa banda lá que tu te contratava assim como alguma coisa. Eu era cantora, então eu só cantava e era. Ah, eu adorei essa época da minha vida porque eu cantei muito. Ah, e só pra vocês saberem, eu saí da minha cidade pensando em ter uma banda e eu tive SG3 que eu amava muito, só que era uma banda mais por hobby mesmo, porque cada um tinha um trabalho, trabalhavam muito e aí a gente não conseguia se dedicar muito à banda. E isso foi o que me levou a trabalhar nessa banda, que era um trabalho, então a dedicação era pra banda também, então
Era bem bom e eu tinha 2 trabalhos, né? 2 empregos, 2 salários. Amava, amava. Ah, mas eu não expliquei. Esse foi meu planejamento. Sempre planejei ir morar sozinha. Então, a época que deu, eu fui. Dicas para quem vai alugar ou comprar um AP. Essa é a melhor dica que eu vou dar pra vocês na vida. Se vocês seguirem, vocês vão se dar bem, tá? Eu sempre fui de ter o plano B quando eu morava sozinha. Então, quando eu fui pra outra cidade, eu logo segurei assim o máximo que deu do meu salário dos meses pra juntar 4 meses de despesas da casa. Então, eu tinha esses 4 meses de despesa da casa guardado, morto no meu banco. Aquele dinheiro me trazia uma segurança que eu tinha na casa da minha mãe. Que na casa da mãe da gente, nós dormimos, acordamos sem ter aquele medo do futuro, sabe? Ai, será que o mês que vem eu tenho a minha casa, tenho comida? Então, com esse dinheiro eu tinha aquela segurança, sabe? De, bom, se eu perder meu emprego, eu tenho 4 meses com a minha vida boa, tal, com a vida que eu tô acostumada aqui, e tenho 4 meses para achar um trabalho, entendeu? Então, sempre tenha uma reserva para caso de merda, né? Que acontece, às vezes acontece. Muita gente às vezes trabalha muito bem, só que a empresa tem que fazer cortes. E aí tu não sabe, quando vê, te cortam e tu tá lascado. Nunca viva a tua vida com o salário que tu tem, sabe? Tipo, eu ganho 1.500, então eu gasto 1.500. Porque mês que vem tu pode não ter nada e aí tu não vai ter nada. Então, não é inteligente. Tem 1.500, vive... Tô dando um exemplo, tá? Que hoje as coisas mudaram um pouco. Mas, tu tem 1.500... Vive com 1.000 e morre 500 todo mês. Porque aí quando amanhã tu não tiver nada, tu tem alguma coisa. Problemas de morar sozinho. Um dos problemas de morar sozinho para uma pessoa distraída como eu não sou distraída ao excesso, sabe? Eu aprendi na vida a não ser tanto, mas eu já fui mais. Quando tu faz uma burrada, ninguém conserta. A burrada vai ficar ali até que tu chegue em casa e resolva. Uma coisa que eu fiz que foi bem perigoso, mas aconteceu. Eu estava fazendo o meu almoço e tinha ficado pronto antes dos smiles, que é aquelas batatinhas que tu assa no forno e fica gostoso, maravilhoso. Então eu pensei assim, ó, vou jantar e vou deixar as batatinhas ali. Aí depois que eu jantar, eu vou ali, pego e como elas sozinha. Então parecia perfeito. Só que o que aconteceu? Jantei, lavei as coisas e fui dormir. As batatinhas ficaram assando toda a noite até o meio-dia do outro dia. E foi bem perigoso. Até era inverno e quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu senti um calorzinho maravilhoso dentro de casa. Eu disse, ai, coisa boa, nada melhor que o nosso lar. Só que aí depois que eu fiquei sentindo aquele calorzinho maravilhoso, eu pensei, parei, minha casa ela não é quentinha assim. Geralmente ela é fria. Aí eu fui indo até o foco do calorzinho gostoso. E a hora que eu cheguei em frente ao forno, eu percebi que eu tinha esquecido. E a hora que eu abri o forno, simplesmente tinha smile torrado, sabe? Torrado assim, pedra. Foi fora e eu fiquei pensando, nossa, meu gás não acabou e, nossa, meu forno é muito bom, porque ele não derreteu. Resumindo, é isso. Tu morar sozinho, o problema mesmo é tu ter que resolver teus problemas e ninguém poder ir lá, né, limpar as tuas burradas. Tu tem que limpar ou não deixar burradas pra te limpar. Qual o melhor jeito de fazer amizade com os vizinhos? Olha, eu acho que o melhor jeito de fazer amizade é tu não ser um vizinho mala, né? Então, claro que vai ter vizinho mala, mas eu digo assim, tu respeitar o espaço do outro. Tu sabe que o teu espaço é a tua casa e se tu começar a tocar música tarde da noite vai incomodar os vizinhos. Então, não faça essas coisas. Não faça coisas que tu não gostaria que fizesse contigo. O negócio é bem simples. Isso é pra vida. Não faça com o outro que tu não gostaria que fizessem com você. Entendeu? E isso vai te fazer um vizinho bom. Tu dá bom dia, boa noite e essas coisas todas, né? Acho que é isso. Pagar o aluguel, isso também conta muito. Já teve algum problema com seus vizinhos? Como foi? Olha, assim, eu nunca tive problema com vizinho nenhum, graças a Deus. Só que, como eu disse, como eu disse, eu acho que eu não disse isso, mas eu já morei sozinha, já morei com amigos, ou disse, não lembro. Numa das casas que eu morei com amigos, um dos meus amigos, essa casa não foi muito legal por isso, porque a gente não combinava muito, sabe? Eles dormiam muito tarde e faziam bagunça tarde, e eu tava dormindo porque eu tinha que acordar cedo, então era tenso. E uma vizinha reclamou que eles faziam muito barulho à noite e tal. E ela tinha razão, né? Então não tem o que dizer. Mas não foi culpa minha. Qual é o maior perrengue que você passou morando sozinho? Eu passei por muito perrengue. Mas não assim de passar fome nada, essas coisas. Até porque a minha mãe, graças a Deus, ela não ia deixar, né? Mas eu já passei assim, sabe? De ganhar muito pouco de salário. Muito pouco mesmo, assim, sabe?
e eu ter que me virar com esse dinheiro. Então, eu sempre fui muito de não querer pedir pra minha mãe. Eu queria dar conta, sabe? Queria conseguir fazer as coisas. Então, eu ganhava muito pouco. Meu primeiro trabalho eu ganhei mais ou menos e o segundo eu ganhei bem pouco. Então, assim, era tenso, porque o perrengue que eu passei mesmo foi fazer milagre com o pouco que eu tinha. E fazer milagre, às vezes, é tu não ter alguma coisa, ou tu não usar alguma coisa pra te não ter esse gasto. E uma coisa assim, ó, tu vai perceber quando tu morar sozinho, que é como o nosso país é injusto com os trabalhadores, sabe? Por exemplo, nosso salário é R$ 800 por aí, com desconto dá menos. Às vezes a gente tem algum a mais, né? Tipo, ajuda de custo e tal, mas ainda assim é um valor muito pouco para o que a gente gasta. E parece que o nosso governo, ele pensa assim, ele não pensa assim que o indivíduo mora sozinho. R$ 800 para um ser humano não é ridículo, sabe? É ridículo porque aí tu começa a ver que mercado é caro, gasolina é caro, aluguel é caro, luz, água, internet, e isso é o mínimo para um ser humano viver hoje em dia. Então, assim, tu vê a gente como a gente tá bem abaixo mesmo do que deveria, sabe? Quando eu morei sozinha, eu comecei a olhar assim os outros países e eu vi assim, países mais evoluídos que o nosso. A gente tem que olhar para os mais evoluídos, porque os menos ali eles estão no mesmo time que nós, perdendo, né? Então, aí a gente começa a analisar os países mais desenvolvidos que o nosso, assim, que nós deveríamos estar lá nesse time e não estamos. A gente começa a olhar e pensa, cara, eles ganham muito mais que nós e pagam muito menos por todas as coisas, né? Pagam muito menos, ou seja, sobra muito mais dinheiro para eles terem lazer, guardar para ter alguma coisa na vida, né? Não só trabalhar e comer e viver e morrer. Ou seja, eles pagam mais pelo trabalho das pessoas e cobram menos para elas viverem, né? Aí tu começa a olhar o teu país, sabe? A tua situação. Porque eu acho que eu posso falar do meu país porque eu moro nele e eu passo os perrengues dentro dele. Então eu tenho o direito de não achar certo. Eu ganho muito menos que esses países, tipo 2.000 para R$ 800, tá? E eu pago muito mais para viver. Tem noção que um país ganha muito mais e paga muito menos para viver e nós ganhamos muito menos e pagamos muito mais? Ou seja, tá tudo errado. Parece que eles não estão ligando se tu mora sozinho. Eles já contam assim, não, essa pessoa vai ter que morar com alguém para conseguir viver, entendeu? Para conseguir ter uma vida melhorzinha. Porque tu vai pra uma outra cidade, muita gente acaba tendo que dividir aluguel para conseguir se manter lá por um tempo, até achar um trabalho que tu ganhe um pouco melhor ou tu achar 2 empregos, né? Enfim, isso é a parte triste, né? Tomara que melhore, eu tenho fé que um dia vai melhorar. Qual é o caso mais engraçado que você já passou morando sozinha? Eu já passei por muitos casos, porque eu sou uma pessoa distraída. E pessoa distraída, o que acontece? Tem história pra contar. Na hora não é legal, mas depois é. Pra não me prolongar, eu vou dar um resumo assim. Eu já perdi meu gato e não foi por irresponsabilidade minha. Foi simplesmente porque meu gato aprendeu a abrir a porta da frente da minha casa. E como ela era assim, tu fecha ela e ela não enganchava dentro do buraquinho, então ela ficava assim. E ele aprendeu a fazer isso aqui. E um dia eu pisquei e ele abriu a porta e fugiu. Só que ele não fugiu. Ele é muito safado, ele gosta de dar uma passeada e voltar. Só que como era apartamento, ele deu uma volta e foi pro andar de baixo. E ele se apavorou e entrou na primeira porta que ele achou que era minha. E não era minha. Era uma casa que tinha cachorro e gatos. Aí ele se socou embaixo de um armário e lá ele ficou, enquanto eu estava desesperada na rua procurando ele embaixo de carro parado, né? Porque eu ainda tinha esperança dele não ter feito cagada. Eu procurei ele num restaurante perto da minha casa, eu entrei dentro de um Subway pra ver se ele não tinha entrado lá pelo cheiro. E eu e uma amiga, que ela foi bem legal até, ela tava me tranquilizando, eu já tava quase chorando. E teve uma hora que eu desisti de procurar ele na rua, e aí eu subi de novo pra ver se ele não tava dentro de algum apartamento. Aí foi aí que o vizinho pegou e me falou, porque ele conhecia meu gato, e quando ele viu que meu gato tava dentro da casa dele, ele foi até o meu apartamento. Aí no corredor, assim, ele me perguntou, teu gatinho tá em casa? E eu falei, não, e eu tô desesperada procurando ele, o senhor sabe onde ele tá? E ele falou, sei, tá na minha casa. E aí lá fui eu, pra baixo do armário, me enchi de teia de aranha e sujeira pra catar o Thor debaixo do armário. E teve outras histórias, mas é que essa foi uma bem traumatizante pra mim, porque eu achei que eu tinha perdido o Thor. Isso não é uma situação muito engraçada, né? É que é meio trágico, né? Bom, mas teve final feliz, então. Foi solitário sair da casa dos seus pais e morar sozinha? Foi.
Mas foi muito bom, eu amei, eu amo morar sozinha, eu gosto de ter minha privacidade, eu gosto de ser independente. Eu sou bem família, eu sentia muita falta da minha mãe, eu sentia muita falta da minha irmãzinha, muita. E eu lembro que às vezes eu acordava às 3 da manhã com um pesadelo horrível, assim, sabe? Coisas assim como, minha mãe foi atropelada, ou minha irmã, coisas, só tragédia, assim. Aí eu lembro que eu acordava chorando 3 horas da manhã, ligando pra minha mãe, coitada, pra perguntar: mãe, tá bem? Mãe, vai lá ver se a Letícia tá bem. E aí ela me consolava dizendo que tava tudo bem, que quando a gente se importa muito a gente tem pesadelos assim e tal, por preocupação, e enfim. Uma coisa que me consolava um pouco nesse lado do sentimento, assim, de estar longe da família, era minhas séries. Porque muitas das séries que eu assistia em casa me traziam conforto da minha casa. Por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças era uma série que eu assistia de tarde na casa da minha mãe. Então, quando eu fui pra lá, quando eu tava me sentindo muito, sabe, sem família, eu assistia séries, e essas séries, tipo, Dois Homens e Meio, Eu, Patroa e as Crianças, eram essas duas. Eu assistia praticamente todo dia, tipo, pra dormir, sabe? Eu botava ela ali e ficava olhando, e eu me sentia muito confortada, não sei. Me traz uma certa segurança, sabe, de casa, assim, não sei explicar. Então, é isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo fez eu lembrar de muitas histórias que eu acho que vocês iam gostar de ouvir, sei lá, eu acho que eu ia gostar também de compartilhar. E talvez eu faça mais vídeos assim, mas por hoje é só, espero que tenham gostado. Tchau!